Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast. Quantos já, Isa? Vixe, você me pegou agora, mas uns 20 e muitos, quase 30. Mais já, Vidal. Não, mas é porque teve... não, comigo. Eu tô contando, teve mais no começo. Só conta os seus. Só contei comigo, isso que eu participei. Bom, mais um, pessoal. E hoje um podcast muito especial. A gente trouxe um grande parceiro nosso aqui, um dos maiores escritórios de arquitetura do Brasil, que é a Koenigsberger Vanucci. Exatamente. Acertamos. Tá certa a pronúncia? Também conhecida como KV, para facilitar, né? E vamos falar então sobre a história da KV e a inovação na arquitetura. Eu sou Fernando Guimarães, um dos sócios da RM+, um dos maiores escritórios de cálculo estrutural no Brasil. Estou aqui com a minha parceira Isa, Dora Justus. Tudo bem, gente? Eu sou a Isadora Justus, né? Sou coordenadora de marketing aqui da RM. Sejam bem-vindos a mais um episódio da RMcast. Bora lá! Quem que tá aqui, Isa? Bom, antes de falar os nossos convidados de hoje, eu não posso deixar de esquecer, né, de falar de quem tá aqui na minha frente, nossos parceiros da Ferragut. A gente sempre deixa aí para vocês no link para vocês conhecerem um pouco mais sobre a vinícola. Então, clica aqui embaixo, entre no site deles, conheça um pouquinho mais sobre as opções que eles têm lá. Além de vinhos, eles têm várias outras opções de produtos artesanais. Então, não esqueçam de clicar ali e conhecer mais sobre eles. E falando dos nossos convidados de hoje, a gente tem aqui a Carla Estrela, que é arquiteta e diretora de projetos da Koenigsberger Vanucci, e o João Paulo Paiar, arquiteto e diretor de design da KV também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai falar um pouco assim, representar, né, a Koenigsberger Vanucci, uma empresa que tem aí já alguns anos no mercado. A gente vai trazer aqui algumas informações para compartilhar com vocês. Aí, muito bom. E agradecer o convite também de vocês. A gente está muito honrado aí por ter vindo aqui também. Que isso, o prazer é nosso. Não é fácil tirar vocês ali do escritório, até porque eu imagino que vocês têm muita coisa para fazer, muitos projetos rodando e vir aqui para a RM em Vinhedo, para a gente é um privilégio, a gente que agradece, de verdade. E, bom, vamos começar então pela história da KV. Vamos lá. Vocês estão lá há um bom tempo já, né? Sim. Eu tô há 20 anos lá. 20 anos lá. 20 anos. Cara, entrou Legal. Novinha lá então. Sim, entrei bem no começo. Aí me formei em 2000 e entrei em 2003 lá. Tá. Que legal. Desde até hoje. Muito bom, hein? Fui Deu crescendo certo. na profissão, foi super legal. Até chegar na posição Muita de diretora. oportunidade, muito legal. Ótimo. E você começou em qual? Eu trabalhei numa construtora, né, chamada Construtora Gaia, logo que eu me Uhum. formei. Aí depois eu trabalhei um pouco com interiores, um tempo, né? Fiquei 3 anos trabalhando com interiores. E aí depois eu vim pra KV. Aí Legal. tô lá há 20 anos. Quando você entrou na KV, como era a KV? Tinha quantas pessoas? Olha, tinha umas 12 pessoas quando eu entrei. Era um Nossa. escritório bem menor. Ele era bem pequeno, mas tinha muito trabalho, né? Uhum. Bastante prédios, edifícios, né? E aí foi crescendo com o tempo. Hoje a gente quer ser uma referência, né? E a gente quer perpetuar o escritório. Então a gente fez toda uma transformação digital no Que no legal. escritório para isso, né? Pra gente conseguir que o escritório continue mesmo sem os sócios fundadores, né? Lá na frente. Muito bom, isso aí, Muito que legal. seja perpétuo o negócio. Sim. E você, João, também tá 20 anos ou não? Não, estou um pouco menos. Eu estou há 7 anos na KV, mas a minha história com a KV já vem de muito tempo atrás, né? Então eu tinha o meu próprio escritório antes de ingressar na KV, então eu tive a oportunidade de colaborar em projetos, né? Com esse escritório que eu tinha. Ah, legal. E a convite do Daniel, do Jorge e do Gianfranco, eu acabei entrando aí pro time de vez e compartilhando o sonho, né? Porque eu acho que todo arquiteto tem um sonho de fazer bons projetos e eu acho que essa oportunidade ela acabou se concretizando na KV, que tem aí, né, um nome bastante reconhecido no mercado. Sim. E projetos igualmente importantes, né? Que legal. Vamos lá, como é que surgiu a KV então? Quem são os fundadores? Quantos anos tem a KV já? A KV tem 51 anos, né? Lá atrás, os sócios fundadores foram o Jorge, né, Koenigsberger, e o Gianfranco Vanucci. Eles se reuniram, né, se juntaram e fizeram a KV, né? Começaram a KV. E aí depois, com o tempo, né? Agora em 2013, o Daniel Toledo, né? Ingressou também na KV e em 2016 ele virou sócio do escritório, né? E só um parênteses, o Daniel não é arquiteto, né? Não é arquiteto, ele é engenheiro. Descobri isso a semana passada. Ele é engenheiro. Eu também não sabia. Sim. E aí eles se juntaram, né? Hoje a gente eles são 3 sócios, né? Somos 6 diretores que tocam o projeto do dia a dia, né? O Jorge está um pouco mais afastado agora,
agora, né? Ele continua na parte administrativa da empresa. O Gianfranco ainda trabalha lá com a gente no dia a dia, né? E é isso, assim, a gente está com bastante gente no Brasil, espalhada pelo Brasil todo, pelo mundo, né? Você vai falar um pouquinho mais também, João? Hoje nós somos em 119 profissionais, né? A gente tem um time de back-office, né? Que trabalha no administrativo, financeiro, sócios, muito enxuto, né? Então, acho que tem bastante profissionais diretamente ligados aos projetos. Produção, né? Na produção. E, como a Carla falou, espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, são 5 países, né, que a gente tem a gente trabalhando. Caramba! 13 estados, 34 localidades. Então, assim, acho que é um escritório que tem, na sua essência, ser bastante colaborativa, né? E o propósito de, justamente, projetar as relações entre as pessoas e a cidade, né? Então, acho que isso começa dentro de casa. Legal. São 5 países, vocês falaram, né? Exato. Mas são todos brasileiros ou vocês têm também... Não, a gente trabalha com eles. Eles ficam lá, moram lá, né? Tá. Eles trabalham com a gente. Mas são brasileiros? São brasileiros. Tá, Tem um que não. Um é Tem um que mexicano, Abra. um é mexicano, o Abra é mexicano. Legal. Boa. Esse movimento começou na pandemia ou vocês já tinham essa equipe espalhada antes da pandemia também? Não, ele começou mais na pandemia. Depois da pandemia que a gente conseguiu abrir o leque, né? Porque como estava todo mundo remoto, a gente começou a contratar gente de fora de São Paulo, porque Cresceu a gente viu que era muito possível, também. né? E a gente cresceu muito na pandemia. Então, aí por isso que a gente conseguiu abrir essa oportunidade pra gente, né? De trabalho remoto, sim. Boa, eu pergunto porque muitas empresas fizeram esse movimento, né? Na pandemia foram pro remoto, contrataram gente de fora. Sim. Aí, de fato, essas empresas contrataram muita gente de fora. Hoje elas... Quase a maioria permaneceu remoto porque o time está espalhado, né? Sim. E um dos grandes benefícios é justamente você conseguir pegar talentos do Brasil inteiro até fora do Brasil. E não só isso, acho que a gente tem uma diversidade cultural muito grande. Né? Acho que não só as capacidades técnicas, né? Porque tem ótimas faculdades espalhadas pelo Brasil na formação dos arquitetos, né? Mas eu acho que mais do que isso, o olhar, né? O olhar para quando a gente vai conceituar um projeto ali, essas discussões elas ficam cada vez mais ricas quando você tem diferentes pontos de vista. Sim. Eu acho que a gente acaba, o resultado disso é um projeto com muito mais qualidade e com muito mais responsabilidade cultural. Acho que esse é um grande diferencial na Cavern. Legal. E vocês comentaram que a empresa cresceu muito na pandemia, né, Carla? Qual foi esse crescimento, assim? Foi em números, assim? Você pode falar em projetos, pessoas, assim, foi muito grande? Olha, a gente aumentou em 40%. 40% na pandemia. De 2020, 19 para cá? 2020 para cá, a gente aumentou o time bem fortemente mesmo. Tá. Legal. A gente passou por um crescimento também. Acho que o nosso mercado deu um boom muito grande. Na pandemia, acho que foi um dos que teve uma resistência melhor, né? Então, as obras não pararam. Continuaram, né? Sim. E a gente teve 21... se não me engano, posso falar besteira aqui, mas acho que foi 21, o ano com o maior número de lançamentos no Brasil. Sim. 22 foi o segundo. Então, assim... Tinha até lançamento online, né? Então. Uma loucura, né? Mesmo com pandemia, continuou, né? Foi muito interessante. Boa. E com relação aos serviços que vocês prestam hoje, a gente sabe que vocês são um escritório de arquitetura, mas qual é o tipo de projeto que vocês fazem? Quem são as empresas que vocês atendem? Como que é? Como estão divididos os projetos hoje? Basicamente, projetos de arquitetura, né, de diversos usos. Então, a gente hoje atua com uso residencial, multifamiliar. A gente trabalha com alguns projetos também comerciais, de várias tipologias também, escritórios, corporates, boutique. Projetos institucionais, nós temos feito alguns projetos institucionais. Depois a gente pode falar, né, sobre alguns deles, assim. Sim. A gente faz muito master planning, projeto de urbanização. Então a gente aí trabalha também nessa parte de mais focada em grandes áreas, né, e tudo mais. Então isso a gente tem feito bastante. E a gente já atuou muito com projetos de exteriores, paisagismo, mas isso a gente acabou descontinuando, colocando foco mais naquilo que a gente tem mais expertise para fazer. Né? Legal. A gente também tem outros serviços, né, de coordenação, compatibilização BIM também, que a gente chama de gerenciamento integrado. Então, quando a gente vende um projeto de arquitetura, você pode também comprar esses serviços que são integrados. Né? A gente não faz coordenação para outros projetos, não, a gente faz só para os da KV, porque aí a gente tem uma sinergia melhor, né, de prazo, de custo, né, fica
Isso que eu pergunto, vocês não fazem esse serviço à parte, não, né? Não, a gente faz também compatibilização BIM, todos esses serviços são, a gente chama de gerenciamento integrado, então é tudo integrado com a arquitetura. São contratos separados, mas são integrados lá para ter uma melhor sinergia ali com o projeto. Sim. Aí temos assim, alguns projetos bastante reconhecidos de uso misto, né? Então acho que a HV hoje ela é bastante reconhecida por esses projetos de grande complexidade, né? Sejam usos mistos verticais, ou seja, usos empilhados ali ou com múltiplas torres, né? Complexos. Então isso a gente tem bastante expertise também. Vocês querem citar alguns dos empreendimentos acho que mais marcantes? Alguns mais, assim, tem bastante projeto, tem né? bastante. Mas alguns que são mais reconhecidos, vamos dizer assim, a gente tem hoje atuação, né, grande parte em São Paulo, mas recentemente a gente tem feito muitos projetos em outros municípios de São Paulo e em outros estados também. Sim. Então acho que trazendo um pouco aí do mais antigo pro mais novo, assim, tem o Brascan Century Plaza ali no Itaim, é o Kinoplex, né, mais conhecido como Kinoplex, que é um empreendimento de uso misto, um dos primeiros aí que foram feitos aqui no Brasil. Tem também o Top Towers, acho que quem está ali no eixo da 23 de maio, ali perto da Bernardino de Campos, já viu, né, aquele prédio com design bastante diferenciado, um prédio de escritórios também. O Sesc da Avenida Paulista, acho que muita gente conhece o projeto, mas não sabe quem fez. Ali foi um retrofit, um retrofit, acho que a Carla participou bastante. A gente teve um grande desafio lá, porque era um edifício bem antigo, né? E a gente queria uma modernidade, então foi um desafio na estrutura, criar uns rasgos, foi um super desafio lá. Que legal. Mas ó, você falou, João, que às vezes a gente vê o projeto, vê o empreendimento, mas não sabe quem é o arquiteto. Quem é o arquiteto, né? É verdade. Imagina o calculista, então, né? Não é? Exatamente. Então, nosso projeto está escondido. Está escondido ali atrás, né? Sim, e por falar nisso, a gente tem vários projetos com eles, né? Tem, Você vê os números aí. Temos vários. Não, eu fiz um levantamento com base no nosso sistema aqui, e a gente está com aproximadamente 10 projetos juntos, pelo que eu vi. Eu trouxe 6 aqui que eu lembrava. Eu já lembrava de cabeça. Temos, acho que são 7 ou 8 clientes em conjunto, atuando agora, e de área mais de 150 mil metros. Pelo que eu levantei. Nem sempre a gente tem informação de quem é o arquiteto no sistema, né? Porque às vezes a gente não sabe quando a gente faz o preenchimento, ou a gente vai descobrir ao longo do projeto, mas nem sempre está lá essa informação. Mas pelo que a gente levantou aqui, está em torno disso. Já é bastante coisa. Muita coisa. E a gente tem encontrado muito vocês. Eu acabo atuando até mais junto com o time comercial, né? Então, não tenho TQS na minha máquina, o Revit não roda. Então acabo ficando mais com relacionamento, aquele início de projetos, não na operação ali, mas eu encontro muito vocês também nos nossos orçamentos, então vejo que vocês estão muito presentes ali. Muitas vezes a gente faz estudos estruturais para empreendimentos que vocês estão fazendo na viabilidade, né, já para fazer uma compatibilização inicial, então eu tenho visto muito vocês lá. Não à toa vocês estão aqui, né? Acho que essa relação está expandindo. Sim. E assim, acho que dos projetos mais recentes, né, Carla, tem alguns. O Platina 220, por exemplo. A gente fez o master plan do eixo Platina, que eu acho que assim, muita gente já conhece, se não vai ouvir falar ainda, né? Porque é uma centralidade econômica que está se criando ali na Zona Leste, né? No Tatuapé, ali em São Paulo. Isso. E a gente desenvolveu 3 projetos lá já, né? Então, o Platina 220 já está entregue, né? Concluído, é o projeto mais alto de São Paulo hoje em dia, né? Tem quantos andares lá mesmo? 46. 46. E 172 metros de altura. A gente adora. Mais alto. Mais alto, melhor. A gente tem empreendimentos altos lá em Balneário Camboriú, né? E São Paulo até então não tinha. Tá começando agora. Estão vindo alguns prédios mais altos aqui. Sim. E aí dentro do eixo a gente tem o Metria, né, que é também tudo da Porte, né, que é a incorporadora, e o AMH, que está em obras. Tá em obra, ele tem um formato de H, né, são 2 torres interligadas por uma ponte suspensa, um desafio estrutural bastante grande, a gente vai falar sobre isso, né. Vocês gostam de desafiar? Assim, tem um valor agregado ali muito importante, assim, né, então acho que tem alguns outros projetos aí que a gente tem feito no interior de São Paulo, principalmente, e em outros estados. O Ícone em Sorocaba, um empreendimento residencial que eles falam que é da Planeta, que eles falam que é o mais alto do interior do Brasil. São 130 metros de altura. Lá tem uns 38. Legal. E tem em São José do Rio Preto também tem o Monte Helena, né, que são projetos que foram feitos ali próximo do shopping
Iguatemi. Então tem o próprio Figueira, né, que é o Square, Tarrafo Square, que foi lançado. Nossa, esse daí, é de vocês. É de vocês, inclusive, parceiros. Assim, são projetos bastante relevantes, né, que a gente está produzindo recentemente aí, entre muitos outros, assim, né? Trouxe alguns aí para muito bom. Para comentar. E quem quiser ver mais também, acho que vale a pena entrar no site de vocês lá da KV, tem muita coisa lá. No Instagram, vocês têm muita coisa também. A gente está reformulando o site. Sim. Vocês postam bastante coisa lá, inclusive esse do H eu vi por lá. Exatamente. O deles é muito mais fácil de ver, né? Você entra no site e já vai ver. Inclusive no nosso site, se você entrar, tem as imagens que a gente pega que vem de vocês, né? A gente quis usar o estrutural, mas não fica tão... Não chama tanta atenção. A gente gosta, mas... A gente acha bonito. Mas o pessoal não acha tão legal. E com relação a KV, os diferenciais que você mesmo falou do tempo que vocês têm, hoje vocês são uma das maiores, um dos principais escritórios de arquitetura. Quais vocês acham que são os diferenciais da KV que fizeram vocês chegarem até aqui? Quer falar? Eu acho que no nosso mercado de atuação, né, e nos projetos que a gente acaba se envolvendo, a gente pode falar que a gente tem muita experiência, né, muito corpo técnico, tem um corpo técnico muito grande com muita experiência também para atender projetos de alta complexidade. Então, acho que isso a gente traz, talvez não seja um diferencial, né, mas é uma questão que a gente traz aí ao longo dos 51 anos de atividade. Eu acho que esse repertório a gente carrega, esse conhecimento de normas, de leis e tal. Então, acho que a gente consegue entregar muita segurança para o cliente, né, nesse sentido. E, aliado a isso, eu acho que tem a questão da concepção dos projetos, né? A gente busca se apoiar em muitas questões para tomar as decisões de projeto, principalmente nessa fase de criação, né? E eu acho que a gente acaba trabalhando sempre com foco na responsabilidade cultural. Assim, o que a gente qual é o impacto que o nosso projeto vai ter na cidade, né? Porque a gente, no final das contas, a gente tem que atender a uma série de demandas, né? Tanto do cliente quanto do usuário final. A questão dos projetistas, as necessidades técnicas, né? Mas assim, no final das contas, a equalização disso tudo, que eu acho que é o grande diferencial assim da KV hoje, né? Entregar tudo com muita qualidade e fornecer tudo isso daí para o cliente, né? E dá essa segurança também de que o cliente ele vai ter também um projeto arrojado com um custo que ele vai conseguir passar no custo. Isso acho que é importante também. O cliente demanda muito isso da gente hoje, né? E acho que é isso. A gente tem que também ouvir o lado do cliente, o que ele quer de fato, né? O custo hoje é muito atrelado a essa construção, né? Então tem que estar lá na ponta, lá no começo do projeto, você tem que pensar em tudo isso já também, né? Boa. E acho que isso ele também traz, a gente dá essa segurança para eles. Sim. É um bom ponto mesmo, porque... E aí é um trabalho em conjunto, né? Envolve muito, inclusive, a gente aqui. Totalmente colaborativo. Exato. Então, o produto ali, a gente pode pensar em diversas coisas. Quanto mais criativo a gente for, geralmente fica mais caro, né? Mas é um trabalho em conjunto onde a gente apoia também vocês nessa viabilidade. Porque, no fim das contas, a gente eu acho que é necessário fazer realmente alguma coisa... Usar a criatividade, um projeto arrojado, como vocês falaram, né? Mas aliada a um custo ali. Sim. Porque no final a conta tem que fechar. Exato. Então, acho que cabe muito às empresas de arquitetura gerar esse valor agregado ao produto, né? Acho que é uma coisa que está intrínseca ao projeto de vocês, né? É gerar valor ali ao usuário final, valor percebido maior. O projeto da KV, o meu produto fica melhor, eu consigo agregar isso no meu preço, por exemplo. E aí, muitas vezes, isso aceita até um investimento um pouquinho maior na construção, sabe? Então, e é um trabalho que a gente faz junto, não dá para largar nem um produto, nem o custo, né? E depende muito de qual é o empreendimento também. Acho que a Carla comentou, né, entender ali qual a necessidade do cliente. Cada cliente, cada produto, cada empreendimento vai ter a sua necessidade, né? Não é uma coisa padrão, né? Exatamente. Não é uma coisa padrão. Exato. E às vezes o cliente vem com o padrão deles, então você tem que se adequar ao padrão deles, né? Então tem tudo isso também que... Eu acho que assim, tanto nós como vocês, projetistas, assim, a gente tem a responsabilidade de entregar soluções melhores para o cliente, né? Porque às vezes ele tem alguma ideia em mente e a gente consegue superar aquilo, né? Então entregar uma solução ainda melhor, que vai garantir muito mais qualidade para o projeto com um custo talvez mais reduzido, né? Então, existe essa responsabilidade, né, nossa como projetistas. Pensar no produto como um todo, né? A gente estava conversando com o Daniel semana passada, né?
É pensar no ótimo do todo. Exato. Que às vezes aí tem o subótimo, né? Então o subótimo, foi frase do Daniel Toledo essa daqui, tô roubando, né? Mas o subótimo da arquitetura às vezes não é o subótimo da estrutura, e o subótimo da estrutura às vezes não é o subótimo da arquitetura e de instalações de outras disciplinas, né? Então se a gente pensar em conjunto, em ver o que é o melhor para o produto colaborativo, aí sem dúvida a gente vai resolver a dor do cliente, né? Sim, e isso, assim, esse pensamento, a conclusão é que a gente precisa de uma integração muito maior entre as disciplinas, né? Porque a gente não vai conseguir o subótimo se a gente não conversar. Não conversar, né? exatamente. Boa. Ainda em diferenciais, eu queria entrar em tecnologia. Sim. Daqui a pouco a gente vai entrar no BIM. Mas antes de entrar em BIM, vocês têm a KV Lab, né? Que é um time de tecnologia interno, né? Eu acho que vale falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei quantos escritórios... A gente tem o nosso time aqui também de inovação, que a gente chama. Podemos até mudar para RM Lab, gostei desse nome. Eu gostei mesmo desse nome também. Pronto. Não tem coragem. Mas a gente tem o nosso time aqui também. E não são... A gente vê que isso é um diferencial. Alguns escritórios estão seguindo, estão colocando também, montando algum time de inovação, mas muitos ainda não têm. Como é que é isso na arquitetura? Isso é um diferencial? O que esse time KV Lab faz lá? Eu acho que é um diferencial, a gente tem essa equipe porque tem que estar sempre pensando na frente, né? Porque assim, no dia a dia as pessoas estão ali trabalhando, envolvidas no trabalho, então tem que ter alguém, uma equipe que está pensando lá na frente. E esse time é o que faz isso acontecer, né? Eles vão lá procurar as melhores soluções, vão tentar melhorar nosso desempenho do dia a dia, porque a gente, lá no escritório, a gente trabalha 100% em BIM. E isso, de fato, é uma dor, às vezes, quando você tem um baixo desempenho. Então, eles estão sempre ali para atualizar, ver melhoria para conseguir trazer um bom desempenho para a equipe no dia a dia, olhando para fora para ver o que tem de melhor, criar a nossa nuvem para a gente poder ter uma nuvem interna e não ter que pagar a nossa assinatura. Então eles estão fazendo sempre melhorias para a gente para conseguir que a gente tenha um desempenho bom e o trabalho flua, né? E que a gente consiga pensar no projeto e não só fique ali pensando no software, né? Que a gente precisa de fato trabalhar no projeto, não no software. Então ele tem que rodar tranquilamente para que eles possam que a gente no dia a dia consiga melhorar isso, né? E eles são arquitetos ou são desenvolvedores? Não, tem arquiteto e tem engenheiro lá, tem tudo. Legal, dentro dessa equipe. Isso, nessa equipe são 4 pessoas, eles têm arquitetos, tem engenheiros e tem um rapaz de TI, né? Um dele é arquiteto, engenheiro e tem um de TI. Tá, porque vocês usam bastante programação. Isso, a gente faz muita automação no ArchiCAD, né? A gente trabalha, assim, nossas tabelas são todas são todas automatizadas, a gente tem objetos automatizados, tudo que é demanda que vem da equipe técnica, né? As dores da equipe, eles vão lá desenvolver alguma coisa para melhorar aquele dia a dia da equipe mesmo, de fato. Vocês têm uma média de quanto tempo demora um projeto, assim? Sei que depende de cada projeto, mas mais de 1 a 2 menos, anos, mais ou menos. Geralmente de 1 a 2 anos. Isso sem contar a viabilidade, porque a viabilidade às vezes fica 1 ano, né, lá na viabilidade, testando vários cenários, né? A gente tem esse trabalho também que a gente faz com clientes antes dele comprar o terreno, então isso às vezes fica muito tempo lá nessa viabilidade no dia a dia para poder tomar a decisão da compra do terreno. E aí quando entra em processo de projeto, geralmente é 1 a 2 anos. Esse 1 a 2 anos já está quando mais ou menos desde o EP, desde o estudo preliminar até o liberado para a obra, mais ou menos. Mais ou menos isso. A gente tem uma média também. Isso. De 1 a 2 anos. Se a gente pegar a média dos nossos projetos, a última que a gente levantou, estava em 19 meses. É bastante tempo. É bastante tempo. É que depende muito também do cliente. E aí eles vão enxugando, né? Então você está às vezes acabando o projeto, a obra já está andando. Às vezes eles querem enxugar e não dá para enxugar tanto, né? Porque é muita coisa. Isso acho que é para todo mundo assim. Geralmente quando a gente fecha um projeto, a gente já começa atrasado, porque ele é para ontem. Já começou atrasado. Mas isso varia muito de cliente, de porte de empreendimento. Tem empreendimentos que a gente entra antes, e eu sou super a favor disso. Eu falo que quanto antes a estrutura entrar, melhor, porque eu contribuo com o produto de vocês, já faz essa compatibilização, vai para uma aprovação na prefeitura já resolvido, né? E aí, quando a gente entra antes, natural que o projeto demore muito mais tempo ali, fica na nossa carteira muito mais tempo. Porque eu faço essa concepção inicial, a gente compatibiliza, resolve o projeto, ele fica parado por muito tempo ali, por questões, né, burocráticas. Aí quando volta, a gente já parte de um projeto mais resolvido, mas às vezes eu fico meses sem produzir, né?
Então, esses 19 meses que eu estou falando é o tempo que o projeto fica na carteira, não quer dizer que eu estou trabalhando nele. Entendi. Mas é que o ciclo é longo, né? Sim, mas pelo que a Carla falou, é mais ou menos, né, o número que vocês porque têm. é um momento de projeto legal, né? Geralmente a estrutura fica meio parada, esperando a gente fazer, né, esse processo legal para depois voltar e fazer material de vendas, né? Isso. O ideal é que não pare o processo, né? Assim, que ele vá corrido desde o EP até o LO, porque senão se para também você acaba atrasando coisas, né? Sim. Então, mas é bem interessante, sim. Boa. Bom, o nosso time de inovação aqui é muito parecido com o de vocês, também é um time que está focado em resolver as dores do nosso cliente interno, né? Então, o nosso time de produção, que existem, né? Sempre existe alguma dorzinha, que é alguma coisa que você pode melhorar, pode automatizar, pode deixar mais produtivo, né? Exatamente. Esse time está para atender essas demandas, assim, o backlog é gigantesco, né? A gente tem muita coisa para fazer, a gente vai por prioridade vendo o que é mais importante e vai atuando nessas frentes. E aí entra em melhorias de soluções, metodologias de cálculo no nosso caso, para a obtenção de soluções mais eficientes, mais econômicas, mais precisas, mas entra também em automatização de processos, desenvolvimento de plugins dentro do Revit, que é a ferramenta que a gente usa para projetos em BIM, e melhoria de fluxo, tudo isso, né? É muito legal saber que a gente tem essa sinergia e que a gente está à frente provocando, que é o título desse podcast aqui, que é a inovação no mercado, né? A gente aqui lá da engenharia, vocês lá da arquitetura. Sim. Então vamos entrar em BIM? Vamos entrar em BIM. A gente queria tentar entender, ainda está dentro dessa parte de inovação, de tecnologia, de diferenciais de vocês também. Você falou que são 100% em BIM os projetos de vocês hoje. E eu queria entender como foi esse processo da transformação para 100% BIM. Porque eu sei, pelo que eu vi, tem alguma coisa a ver com você. Foi você que trouxe... A Carla foi a autora do negócio? Então. Eu fui a responsável por implantar o BIM no escritório, né? Lá em 2017, a gente começou a testar as ferramentas. Isso era uma estratégia organizacional da empresa, né? Então, a gente queria ser o primeiro escritório para os clientes. A gente tinha várias assim, metas para a gente ter. E o BIM estava dentro desse plano estratégico da empresa, lá em 2017. Então, a gente começou com os testes a gente testou o Revit, testou o ArchiCAD, né? A gente olhou toda a nossa infraestrutura interna, começamos a fazer as análises. Em 2017, a gente fez toda essa parte de análise, né? Conversamos lá para falar sobre o software, se eles tinham, qual era o custo disso, porque assim, no começo a gente ia ter uma equipe enxuta, depois a gente ia expandir, né, para todo o time do escritório. Então, a ideia era ser 100% BIM. Então, o custo 2017, também... 2017, já tinha essa ideia. Piloto, né? Exato, a gente começou com esse projeto piloto e também conversou muito com o software para ver se aquele software na demanda, quando a gente crescesse, ele ia acompanhar, não ia ser super caro para a gente continuar ampliando o nosso projeto, né? Então, a gente fez toda uma... assim, o que a gente fez? A gente cuidou das pessoas primeiro, porque assim, as pessoas têm que estar super motivadas para fazer isso, né? Então, a gente foi lá, contratou uma consultoria, a gente contratou a gente pegou 3 pessoas para ser uma equipe de suporte para trabalhar com as pessoas. Então, essas equipes, elas iam modelando os projetos junto com a equipe. Então, a equipe teve segurança de poder migrar aquele projeto naquele momento, porque se a pessoa, se ela não tem essa segurança, ela acaba não querendo, ela ou não quer fazer, né? Então, assim, a gente trouxe o time junto com a gente, né? Então, a gente fez todo o cronograma e essa consultoria vinha toda semana lá para falar, e aí, vocês fizeram isso? Então, tinha metas semanais para a equipe, mas o time, ele teve muito suporte. Então, acho que isso para a gente fez a diferença. Eles estavam lá, deu um problema, travou, porque no começo é isso, né? Trava, a gente não consegue fazer a modelagem correta, né? E aí, a gente teve um cronograma, foi migrando projeto a projeto, a gente definiu alguns objetivos de longo prazo, de médio prazo e de curto, né? Então, de curto prazo, era deixar o nosso projeto exatamente igual ao que a gente entregava em DWG. Né? Então, esse era o nosso primeiro objetivo. Então, a gente não podia que o cliente percebesse que a gente perdeu, por exemplo, a nossa qualidade, que sempre foi muito, muito bem vista para o cliente. Né? Nossos desenhos, nossos entregáveis são muito bons e eles são... as pessoas entendem muito bem eles. Então, esse foi o nosso primeiro objetivo. Até aí você está falando dos entregáveis 2D, normal. Exato, 2D. Então, assim, esse era o nosso primeiro objetivo, a nossa documentação 2D. Então, aí a gente fez todo um template para conseguir que as nossas documentações ficassem iguais, né? E a gente teve toda essa rede para apoiar todo o time. E aí a gente foi fazendo, primeiro sempre, todos os projetos estavam em anteprojeto para frente,
né? Os que estavam em executivo liberado por obra a gente não alterou, né? Porque isso também não faria sentido, né? Então a gente escolheu todos os projetos de projeto para frente e migrou todos a gente fez a modelagem e não parou, né? A gente tinha que entregar coisa e assim, então por isso que esse time ia junto naquele time, modelava para fazer o entregável daqui 2, 3 semanas que mesmo a gente entrega. sem ser uma solicitação do cliente. Sem ser uma solicitação do cliente. Uma mudança de mindset. E aí depois a gente fez isso com a equipe de design, então teve uma segunda onda que foi com a equipe de design e a terceira onda foi na equipe de viabilidade. Então hoje nossos projetos... do final para o começo. Exato. Porque a gente precisava que a nossa documentação final lá da ponta fosse igual. A gente não podia que o cliente tivesse uma queda de qualidade. Então, e aí a gente no final foi com a viabilidade. Então hoje o nosso ciclo vai desde a viabilidade até o LO. Só que assim, na viabilidade hoje a gente não coloca, nem coloca no teamwork, por exemplo. Eles não trabalham com muitas pessoas. Porque como fica muito tempo lá na viabilidade, né, a gente trabalha na própria rede. As pessoas trabalham ali, não tem essa colaboração tão efetiva, né? E depois, quando já entra em estudo preliminar, aí sim, aí a colaboração começa a acontecer. A gente organiza esse arquivo, coloca o template, aí a gente faz toda uma auditoria nesse modelo e aí ele começa até o LO. É o mesmo modelo que a gente vai acompanhando. A gente não tem 2 modelos. Faz projeto legal, faz anteprojeto, estudo preliminar, material de vendas. A gente entrega também o BIMX para o cliente, para ele levar para a obra, né? Que você baixa o modelo, então ele consegue, numa visita de obra, de maquete, a gente leva o BIMX. Então o nosso processo é 100% BIM hoje. Quanto tempo demorou? Você falou que foi em 2017. De 2017 até 2018, a gente ficou migrando os projetos. E aí depois, em 18 para 19, a gente já começou a fazer a equipe de design, né? Já entrou um ano depois, a gente já estava com a equipe de design. Então, assim, o que a gente fez? Fez treinamento com as equipes também, né? Esqueci de falar dos treinamentos. A gente tinha o treinamento para depois começar a modelagem. Mas essas 3 pessoas, elas treinaram antes. Então, elas já entraram no time para ajudar mesmo o time a desenvolver aquele projeto. Então, foi isso que ajudou também as equipes terem segurança que ia ter alguém ali para resolver os problemas, né? E hoje a gente está... Essa equipe de suporte também ela desenvolveu o template e Exato, tal. isso. Para poder isso eles foram todo mundo trabalhar com guia de boas práticas. Exato. Então, teve todo uma preparação para as pessoas terem um suporte. A gente tem muito procedimento interno, a gente tem template, a gente tem a gente tem todo manuais de modelagem, o que a gente representa, o que não representa, para que a gente tenha, como a gente tem uma estrutura muito grande, para que todo mundo, que o cliente, mesmo que seja de um líder ou de outro, receba a mesma documentação, né? O mesmo padrão. Então a gente tem muita coisa lá que a gente fez, né? Templates, padronização, procedimentos, tudo isso o pessoal tem. A gente dá treinamentos também, às vezes mensais para o pessoal, para tem uma melhoria que o time da Labs fez, a gente vai lá e dá um treinamento daquela melhoria, para que o time esteja sempre de acordo com o template. Eu ia perguntar sobre esses treinamentos, e inclusive na implementação do BIM. Eles eram então feitos por time de vocês? Esse time a gente contratou um BIM Manager. Teve as duas coisas. A gente tinha o Dimitri, que é nosso BIM Manager. Ele já era... Ele tá até hoje lá. Ele tá até hoje. Ele, inclusive, é da Labs, né? Ele, na verdade, ele é certificador de Graphisoft. Então, ele dava o treinamento certificado. Com o tempo, quando ele começou a entrar muita gente, a gente chamou um terceiro porque ele já estava muito envolvido em templates, essas coisas, ele não tinha mais tempo de fazer esses treinamentos. Então, a gente convidou, pegou mais um outro time que eram treinadores da Graphisoft para treinar a equipe interna. Em 2020 foi aquele boom de muita gente entrando, sem ArchiCAD, aí esse pessoal foi treinado pela uma equipe paralela, mas assim, do jeito que a gente queria, com o nosso template, então eles já iam lá especificamente para fazer esse treinamento. Legal. Eu acho que assim, do ponto de vista da equipe, né, das pessoas, elas tiveram uma certa resistência no começo, porque são muitos anos usando uma ferramenta, então a mudança ela sempre causa um incômodo, um desconforto. Né? Então, eu lembro que até chegou uma época que estava todo mundo preparado, entre aspas, né, que todo mundo tinha feito os treinamentos, já estavam imersos já nessa ideia do BIM. O Daniel foi lá e desinstalou o AutoCAD na máquina de todo mundo. Boa. Aí assim, não tem... Agora não volta mais. Não tem jeito, Então assim, aí o negócio foi pra frente. A gente tem um nome pra isso. Que é tirar o band-aid. Tira o band-aid. Agora, não tem mais. Acabou. Exato, foi exatamente o que aconteceu. E no começo pode assustar, né? Nossa, vou tirar aqui. Pode assustar. E geralmente
passa por um momento um pouco turbulento, adaptação. Adaptação. Mas depois hoje, vai, né? se você perguntar para qualquer arquiteto na KV, eles vão falar que foi a melhor coisa que aconteceu, né, no dia a dia deles, porque o ganho de produtividade é absurdo. É gigante. A produtividade, principalmente com o retrabalho. Eu acho que o retrabalho, vamos supor, quando o cliente quer mudar o projeto, nossa, é muito mais fácil você trabalhar num modelo que já está ali estruturado do que você começar do zero ou em CAD, né? Então, hoje ninguém quer nem ouvir falar em AutoCAD, nem tem máquina, só tem para visualização os DWGs. Fora os outros benefícios, né? Que acho que com o tempo a gente foi incorporando, acho que isso estava dentro dessas metas de médio e longo prazo, né? Então hoje a gente faz... acho que a gente estava falando com o Daniel hoje, assim, acho que a gente é o maior usuário de ArchiCAD e de escritórios de arquitetura, acho que no mundo, assim. Então legal. A gente chegou num nível de maturidade mesmo, né? A gente foi adicionando outros softwares, né? Tem o Solibri, tem o Grasshopper para simulações, tem o Solibri para clashes, né? Compatibilização BIM, extração de quantitativos. Então a gente faz muita coisa hoje, não é só mais arquitetura, né? A arquitetura a gente faz, mas a gente faz muitas outras coisas também a gente tem a integração com o Lumion também, que a gente faz renderizações automatizadas junto, né? Você vai mexendo no projeto, já vai vendo como fica renderizado. Então a gente tem muita automação, que a gente, né, essa equipe da Labs faz muita automação pra gente no dia a dia. Então... acho que essa necessidade, a gente falou em transformação, inovação, transformação, acho que o interessante é que existe essa necessidade, a gente enxergou isso, né? Acho que quem não adere a essa transformação acaba ficando para trás, porque os projetos estão ficando cada vez mais complexos e a velocidade de resposta que você tem que dar é muito maior, é muito grande. Né? Então, assim, eu acho que a gente entendeu isso, a gente investiu na transformação digital, mas eu acho que isso carrega a transformação das pessoas também. Né? As pessoas têm que adquirir mais conhecimento. A gente hoje paga curso de Python, de programação, né? Então, para um arquiteto, acho que há um tempo atrás isso aí não existia, né? Era impensável. Não só isso, simulações computacionais. Então, hoje, para garantir qualidade nos nossos projetos, a gente faz análise lumínica, de radiação, de visuais. A gente ainda não faz de ventos, mas assim, todas as tomadas de decisões de projetos hoje são baseadas em informações que a gente mesmo levanta, não só do contexto, né, no qual o projeto está inserido, mas também das próprias soluções de projeto que a gente apresenta, né, que a gente define. A gente precisa testar, validar, experimentar, e a gente consegue isso através das simulações computacionais. E através da capacitação da equipe. E a gente tem a norma de desempenho, né? Então a gente tem que atender. E assim, ter um problema lumínico lá na frente é gravíssimo. Então a gente já faz principalmente o lumínico, né? Com os vizinhos, né? A vizinhança, às vezes tem um prédio do lado, às vezes nem é o seu projeto que está ruim, mas tem um prédio do lado. Então, simular isso antes é muito importante do que você lá no AP receber um documento que você não está atendendo aquilo, né? Então, pra gente faz muito sentido. Já tá com isso correto e já sair de partida lá do EP, já sair com um projeto que funcione direitinho. Né? Aí a gente pega as análises das empresas que fazem isso num momento mais... Assim, a gente tenta calibrar, claro, porque a gente não vende esse serviço, a gente usa isso para garantir a qualidade dos projetos, né? Para que também o cliente não tenha que considerar uma mudança muito drástica do projeto, porque não está atendendo a norma de desempenho lá na frente. Legal. Isso também é um diferencial. Cuidado. Sem dúvida. Muito bom. A gente também tem os treinamentos aqui nossos, acho que isso é importantíssimo quando você atende em grande volume, como vocês falaram, né? Então a gente tem a RM Academy, que a gente tem a RM Academy, que é também externa e interna. A gente tem alguns cursos que a gente comercializa no mercado com o objetivo de capacitar a engenharia como um todo, né? E aí a gente tem também os cursos internos para capacitar o nosso time, tem os treinamentos semanais que a gente faz com melhorias, assim como vocês falaram. E, bom, entrando um pouquinho, eu queria entender um pouquinho mais sobre os benefícios que vocês tiveram. Vocês falaram que, poxa, a produtividade melhorou. Vocês têm mensurado, assim, o que foi esse ganho de produtividade para vocês, no dia a dia de vocês, e quais foram os outros benefícios que vocês tiveram, assim? Hoje, né? Falando hoje agora, 4 ou 5 anos depois que vocês implementaram o BIM 100%.
Eu acho que dos benefícios é isso que a gente falou, a produtividade, a gente ter a garantia que os projetos estão todos compatíveis, né? Porque assim, hoje, quando a gente estava no CAD, às vezes a planta é de um jeito, corte do outro, elevação do outro, então hoje a gente tem a garantia que a gente tem todos entregáveis, 100% certos, né? Quando a gente tem que alterar alguma coisa, vamos alterar o caixilho, ele vai estar na planta, vai estar no corte, vai estar na elevação certinho, né? Então a gente tem uma confiabilidade no material que a gente entrega para o cliente, a gente tem uma redução de fato de custo, porque quando você gasta menos horas, você acaba tendo uma redução de custo, né, naquilo. Eu acho que assim, a gente também atende o cliente no que ele precisa, então ele precisa de um quantitativo, a gente consegue extrair do modelo aquele quantitativo. Então são muitos benefícios que a gente entende que o cliente hoje, o BIM, não é, a gente vai ter que ter, não tem volta, né, não é uma, assim, o pessoal brinca, né, não é uma moda, né, isso é o futuro, a gente precisa estar com esse diferencial no mercado, senão a gente vai ficar para trás. Então, pra gente é um diferencial também, ainda, né? Com certeza. Parecendo que não, mas assim, ainda é um diferencial, né? Você ter o BIM, né? E acho que é isso, um dos benefícios que a gente tem. Conseguiu também, através da ferramenta, criar algumas automações, né? Então, por exemplo, um projeto legal hoje a gente faz com uma velocidade incrível. Muito rápida. E garantindo a conformidade, né? Então, acho que a possibilidade também do trabalho em equipe, né? Dentro do mesmo arquivo, né? O teamwork. Então, a gente tem pessoas aí né, que não necessariamente estão no mesmo lugar, nem presencialmente, entrando, reservando lá os elementos do projeto, trabalhando naquilo, enviando, recebendo. E para isso a gente teve também que criar um ambiente virtual, né, muito de alto desempenho. E isso também reforça a colaboração entre a equipe. E hoje a gente às vezes participa de concorrências de projeto, a gente consegue entregar um material de altíssimo nível em pouquíssimo tempo. Então, acho que isso daí é um benefício não só para a gente, né? A gente consegue reduzir ali a quantidade de horas gastas, mas para o cliente. Às vezes ele precisa estar numa negociação, né? Como a Carla falou, a gente auxilia os clientes na compra dos terrenos, né? Então, ou então participar de rodadas de investimento, alguma coisa do tipo. Então, a gente consegue colaborar mais com o nosso cliente, sendo mais ágeis, né, e também entregando material de qualidade. E com o nosso time também, porque tem a equipe técnica, a equipe de design que estão sempre colaborando no dia a dia. Então, o BIM também trouxe essa colaboração, né? Antes você tinha que entregar para das pessoas, a pessoa trabalhar naquele arquivo. Hoje não, hoje todo mundo entra lá, colabora, dá suas opiniões, dá inputs técnicos quando está lá, ainda no estudo preliminar, né? Então, acho que essa colaboração do escritório é muito, muito grande, muito rica para a gente, traz muitos benefícios. Todo mundo fica feliz ali porque também está podendo agregar no projeto o que cada um tem de melhor, né? Então, o que tem o técnico é bom, a pessoa de design, então todo mundo ali colaborando no mesmo arquivo para o melhor para o produto para o cliente, né? Então isso. E a gente espera que isso possa acontecer também do escritório para fora, né? Com outros projetistas, para entrar mais cedo na concepção do projeto, tomar as melhores decisões. Isso a gente leva o modelo para as reuniões, aí o modelo, às vezes uma coisa que a gente não está entendendo em planta já mostra lá em 3D para o pessoal ver. Isso daí também ajuda também que a reunião seja muito dinâmica, mais produtiva, né? Mais produtiva do que você ficar na planta, marcando a planta. Então tem isso pra gente ficou muito dinâmico, né? Tanto que as reuniões, tem muitas reuniões, porque é tão dinâmico que tá todo mundo querendo reunião. Mas é importante, são coisas legal. E outra coisa desse relacionamento que você falou, começa na equipe técnica e depois vai pro design. Não, é assim, não, é ao contrário, né? É o contrário. Equipe de design, né? Eles começam com a concepção do projeto lá em design, né? Lá que eles vão ver essa parte das simulações, vão fazer a simulação lumínica, vão olhar as visuais, sombras que os outros prédios estão fazendo. Toda essa parte né? O João até pode falar um pouquinho melhor, mas assim, essa parte da concepção, de fato, fica com o time de design. E aí o time técnico, quando está no estudo preliminar, quando a gente começa a entrar com os projetistas técnicos na estrutura, hidráulica, elétrica, aí normalmente já entra o time técnico para poder auxiliar esse time de design para que o projeto tenha sempre uma passagem de bastão menos drástica, né? Então, eles já têm que começar lá no estudo preliminar para que eles consigam fazer o projeto legal, né? Todo o anteprojeto, material de vendas, mas a equipe do design fica até o material de vendas, eles ficam juntos, assim, trabalhando a 4 mãos ali, né? Toda a equipe técnica e de design junta para poder
garantir que a maquete saia certa, correta, com toda a concepção que a gente imaginou lá atrás. As primeiras decisões de estrutura, a equipe de design está envolvida, ela vai lá com um time de estruturas para ver, aqui eu quero uma transição, assim, já vai com uma prévia daquela estrutura para que ela consiga conversar com os técnicos, né? E aí depois disso continua com a equipe técnica até o executivo e acompanhamento de obra que a gente faz também. Que tem, é com a equipe técnica. Aí já é a equipe também. técnica. Do estudo preliminar compatibilizado para frente, É tudo deles. o estudo preliminar é um pouco híbrido, né? Trabalham as duas equipes, tá? E aí Que é depois, legal. O anteprojeto não. Aí o anteprojeto é só o time técnico que faz. Projeto legal, anteprojeto para executivo, Sim. é só o time técnico. E aí vocês têm um líder de projeto, né? Tem o líder de Que vai projeto ser e tem o time que trabalha, porque assim, cada líder tem normalmente de 3 a 4 projetos, né? De 3 a 4 projetos, né? O líder mais sênior tem 4 projetos, né? Tá. E aí ele tem esse time técnico que vai trabalhar junto com ele, vai fazer as modelagens, né? O líder vai em reunião, aí leva o time também, então o time é bem participativo, né? Tá. Vai em maquete, vai olhar a maquete também, porque é importante, vai na obra, a gente faz acompanhamentos, a gente faz reuniões que a gente tira fotos de obra de coisas que estão ruins, aí o pessoal até brinca, ai, pavor dessa reunião, né? E a gente traz as lições aprendidas, é sempre importante, Claro. né? Sim, A gente com mostra certeza. para a equipe o que a gente precisa melhorar naquele fluxo, né? E então a gente acompanha na obra, os diretores também vão na obra, os diretores de design também, técnico, vão juntos, para a gente poder melhorar sempre, nossa melhoria contínua. Ótimo. E é um líder de design e um líder de técnico, exatamente. ou tem um geral? Não, é um líder Um de de design cada. e um técnico. Isso. Aí tem os gerentes e depois os diretores, né? Então, os gerentes, eles podem atender mais de um líder. Então, o gerente, ele atende os líderes no dia a dia com as dúvidas técnicas e se não tiver alguma coisa mais complicada, aí escala para os diretores, né? Que vão acompanhar ali também o processo. E sempre sai de uma equipe técnica para uma equipe de design, uma de design para uma técnica ou varia? Não. Às vezes eu tô trabalhando com essa, às vezes eu tô trabalhando com pode outra. trabalhar com várias. Com várias. Qualquer time. É bem parecido com o que a gente faz aqui, né? A Só gente que nossa tem concepção executiva, mas varia também. O nosso design seria de acordo com a concepção. disponibilidade. de acordo com a disponibilidade, a senioridade do líder. Então, se é um projeto muito complexo, a gente também vai olhar a senioridade do líder. Legal. Não é para qualquer um que vai, né? A gente sempre avalia, né? Esse projeto não é tão complexo, então pode ter um líder menos sênior, Igual né? aqui, a gente tem os times... Faz avaliação isso antes. a gente tem os times... O nosso não é nem tanto por senioridade, mas por solução estrutural, né? Então tem aquele time que trabalha mais com alvenaria estrutural, tem aquele time que tem mais uma expertise ali em parede, o outro que tem estruturas mais de alto padrão, estruturas protendidas. Então, dependendo do cliente, da solução estrutural que vai ser adotada naquele empreendimento e também da disponibilidade, claro, a gente vai equilibrando ali, distribuindo entre os times, né? Mas acho que o importante é assim, a gente é contra essa coisa da setorização, né? Então, tanto do projeto de arquitetura com relação aos demais e internamente as etapas do ciclo de vida do projeto dentro do escritório. Então, tanto é que a gente mudou um pouco o escopo de cada uma das equipes, né? Desses núcleos. Então, no design, a gente ampliou um pouco, né? As pessoas, os arquitetos, eles compatibilizam com os demais projetos, justamente para poder aí ter essa experiência, né? Mais técnica, justamente para que na hora da concepção você tenha uma consciência maior das necessidades passar algo e vice-versa. Então, nessa transição de projeto, né, de uma equipe para outra, existe uma sobreposição para a troca de conhecimento. Então, com o pessoal que normalmente trabalha aí no desenvolvimento do projeto, precisa saber de legislação, precisa saber quais foram os conceitos que foram utilizados, né, naquele projeto, para garantir aí a conformidade. Eu acho que isso também acaba contribuindo para o desenvolvimento das pessoas. Sim. Então, assim, aumenta conhecimento. Então, tanto é que a gente tem muita gente que sai de uma equipe da área técnica e vai trabalhar no design e vice-versa. Então, esse job rotation, ele é desejado, ele é incentivado. A gente tem acontece muito isso, está acontecendo recentemente. Então, assim, para garantir que as pessoas tenham aí capacidade de trabalhar em qualquer uma das etapas de projeto. Né? E também já prevê alguma coisa, né? No nosso caso, por exemplo, de a concepção. Eu já sei que vai ter tal problema no executivo, então eu já consigo arrumar de tal forma que lá não existe esse problema depois. Então, assim, essa consciência, né, na hora que você está concebendo o projeto, ou então, não pensar num detalhe que não vai ser possível de ser executado, ou que vai custar muito caro e que provavelmente o cliente vai pedir para trocar. Então, assim, essa consciência, ela existe, né? Então, eu acho que
ela é desejada para que os projetos, eles tenham coerência, a gente consiga entregar um projeto de qualidade para um cliente que seja viável. Que a gente estava falando aqui dos subótimos das disciplinas, Exato. e aí a gente está falando de subótimos dentro da Das arquitetura. etapas. Exatamente. Porque às vezes o das subótimo etapas. design não é o subótimo lá do... Exato. E assim, o nosso técnico. desejo é sempre que as outras disciplinas entrem o mais cedo possível, né? Aham. Desde o dia zero, mas às vezes o cliente ainda não contratou, então às vezes a gente até pergunta quem que é o projetista, liga, Sim. conversa Já um pouco, fala porque isso, a né? gente está ali para isso, né? Trabalhar pelo projeto. Legal. E a gente, assim, com isso a gente tenta fazer com que o projeto ele já nasça ali com as necessidades, né, já atendidas, Sim. sem grandes impactos depois no desenvolvimento. Ô Isa, a gente tinha aqui, ia falar de arquitetura e estrutura no final, mas acho que a gente está entrando Trazer aqui, agora, porque o que vocês estão falando tem muito a ver, vocês estão falando de entre o time de vocês, ter esse trabalho colaborativo, é consciência, né, que a equipe técnica precisa receber algo que é resolvido, então pensar lá no resultado final. Isso acontece também entre arquitetura e estrutura, né? Sim. Então eu queria entender, ver a visão de vocês aí sobre como deve ser essa interação entre arquitetura e estrutura. O João comentou de estrutura, não só estrutura, instalações também, outros complementares, todas né? as disciplinas. Entrar desde o começo. Entrar desde o começo para conversar e pensar no melhor produto. E eu acho que é muito disso. A gente até brinca aqui que, poxa, tem a projeto de arquitetura que vem aqui que a gente fala, olha, bonitinho. Já tá os pilares aqui e tal. É legal. Não para de pé. Agora, tem uns que, meu Deus... Para que não seja nosso. Não para, né? Não, vocês eu ouço falar super bem. Mas, às vezes, vem aqui uns projetos e falo, cara, isso aqui, eu vou fazer um Frankenstein aqui na estrutura para... Então, acho que existe essa consciência também, né? Sim. Como é que vocês enxergam essa... Eu acho que é fundamental esse diálogo bem no começo, né? Então, por isso que a gente, de fato, a gente sempre vai propor uma estrutura que pare de pé, né? Claro que a gente vai conversar com o calculista, né? Mas, assim, esse diálogo bem no estudo preliminar, ele é importantíssimo, porque às vezes é uma questão de um alinhamento, de um apartamento que vai mudar muito a estrutura, vai baratear o custo, né? Então, acho que essa troca, a gente sempre faz uma proposta, já propõe algumas transições quando é o caso, né? Porque às vezes acontece, a gente tem muitos usos, né? Então tem NR, depois tem o R, né? O residencial, não residencial, aí tem o lazer, aí tem uma torre grande. Então é uma loucura de fato, né? Então cada vez mais complexo. Exato, cada vez o programa é maior, o terreno é menor e a gente precisa encaixar tudo aquilo, né? E assim, trazer uma solução, uma proposta de solução para a mesa e trabalhar com o time de estrutura é muito importante. Então a gente tem lá os nossos, né, gerentes de design que também colaboram nisso muito, entram na reunião junto com o projetista, propõe uma solução, pode não ser aquela solução, mas a gente já vai mostrando aqueles caminhos nos lugares que estão mais problema. Aqui pode dar problema ter uma piscina na frente em cima de um apartamento. Então assim, a gente já leva uma solução prévia para que a gente troque essa figurinha que é muito importante lá na concepção, porque depois vem projeto legal, já começa a amarrar as áreas, aí você já não consegue aumentar um pouquinho o prédio, já não consegue aumentar um pouquinho o pé direito porque já está limitado. Então assim, aí para resolver vai ficar muito mais caro. Então a gente já tenta levar todas essas análises prévias para que a reunião seja produtiva e que a gente consiga de fato encontrar a melhor solução para aquele projeto. Ótimo. A gente faz isso. Porque às vezes é isso, a gente faz muito estudo de concepção estrutural aqui, porque a gente sabe a importância que isso tem pro empreendimento. Sim. Cara, às vezes é uma coisinha, um detalhe que você vai economizar milhões ali no empreendimento. E a gente é super aberto a esse diálogo. A gente, por exemplo, leva colorido, né, nosso modelo e tal, o que é vermelho é o que não vai subir, aí o que é verde passa reto, o azul é que tem transição, então a gente já leva cores, isso fica bem didático para conseguir colaborar de fato com o time. Que às vezes é um importante. alinhamento de uma parede ali que você conseguir mover ali 10, 20 30 centímetros parece muito, mas não é nada, mas muda muito. Você consegue um pórtico de estrutural, então é bem... Eu acho que além disso, também, essa colaboração, ela traz um benefício muito grande que é assim, a gente tentar eliminar as inconsistências entre projetos, né? Porque até o Daniel comentou lá no webinar lá que hoje em dia os projetos são feitos muito com tentativa e erro. Assim, a gente faz aqui, o nosso, aí vocês analisam. Aí vai bater. Aí devolve pra gente, a gente olha. Assim, se a gente conversasse no tempo que a gente estivesse fazendo, muitas das incompatibilidades elas seriam eliminadas. Né? Então, acho que mudar um pouco o jeito como as coisas são feitas, né? Acho que vai trazer muito benefício, inclusive de tempo, né? Não só de qualidade, mas para todo mundo, inclusive para o cliente. Então, acho que assim, o cliente entender que
é importante todos os projetistas começarem a trabalhar desde o início do projeto, o ganho vai ser muito grande assim, para todos. Infelizmente, ainda alguns clientes resistem, né? Sim. Demoram mais para contratar estrutura. Não, nesse momento não, vamos entrar com um projeto legal, assim, sem estrutura, sem instalações. Às vezes é por questão de fluxo de caixa. Às vezes até para protocolar, porque conseguiu, né? A pessoa que comprou o terreno permutante, né? Acaba cobrando dele que ele protocole e aí acaba atropelando. Mas o fluxo correto mesmo é esses projetistas entrarem no preliminar. Mesmo com premissas técnicas ou uma pré-forma, né? Do tipo que seja, para a gente ajudar a gente a desenvolver embasamento. Então, é muito importante. Boa. Sim, a gente tem bastante experiência, né? Eu acho que nesse mercado, né, com esse tipo de produto, mas nós não somos projetistas, né, estruturais, de instalações e tal. Então, assim, a gente tem um pouco de conhecimento, a gente tenta prever, né, o máximo de incompatibilidades que poderia ter as nossas soluções, evitar transições, etc. Mas eu acho que existem soluções que precisam ser discutidas, né, com cada disciplina, para que a melhor solução seja incorporada no projeto, né? Porque nem sempre é a mais barata. Nem sempre é a mais barata. Não, gente, eu acho ótimo. Só o fato de ter essa conscientização, vocês trazerem algo já visando a estrutura, é claro que vai precisar de uma validação nossa, a gente vai ter que fazer uma modelagem, ver onde que vai ter aqueles pilares, qual vai ser a dimensão dos elementos estruturais, mas vocês trazendo isso pro modelo já ajuda demais, cara, porque o problema é a gente pegar um empreendimento ali, que na hora que a gente vai modelar o tipo, chega no embasamento, você tem que transitar tudo, porque lá embaixo não bate nada. Então, não viabiliza, cara. Então, isso aumenta muito o custo do empreendimento, né? Então, eu vou dar um exemplo, em cima de um exemplo que você deu lá na aula, que era de você ter proposto uma laje protendida no empreendimento de habitação de interesse social. Isso. Acho que é uma coisa que, num primeiro momento, pode ser... pode parecer absurdo. Absurdo, mas no final das contas acaba sendo a melhor solução, né? A gente, em um certo momento, a gente foi contratado para fazer alguns projetos de habitação de interesse social. Então a gente começou a olhar, né, analisar os projetos que eram feitos e tal, e a gente assim, identificou um padrão, né? Todo projeto, normalmente os terrenos são grandes, né? Não são nos centros urbanos, são mais afastados um pouco. E era sempre aquela configuração, né? As torres residenciais, o lazer ali onde dava e o edifício garagem, né? Que ocupavam uma área absurda do terreno. Né? Alguns com edifício garagem, alguns ainda tem vazamento, uma transição completa. Exato, depende da topografia e tal. Então, assim, a gente começou a repensar esse modelo, né? Normalmente é o modelo mais econômico para esse tipo de tipologia de projeto. A gente começou junto com a estrutura, o projetista de estrutura, né, era em alvenaria estrutural, a gente começou a falar assim, mas ao invés de fazer o edifício garagem verticalizado, né, porque ele é verticalizado, a gente trazer isso para uma solução mais horizontal, debaixo das torres, não, mas é caro e tal. Só que assim, a gente começou a rever o projeto, os tipos, né, as unidades, fazer ela de tal maneira que existia uma modulação que coincidisse com uma modulação de vaga lá embaixo. A gente conseguiu tirar o edifício garagem, que ocupa uma área muito grande na implantação, trazer ali para debaixo das torres e melhorar a situação de implantação do ponto de vista da distância entre as torres, porque se tem um edifício garagem, as torres ficam mais apertadas. Então a gente conseguiu melhorar isso, as pessoas vão sentir uma melhoria de qualidade, de iluminação, de ventilação, de privacidade, confrontamento de visuais e tal. E de área de lazer, você tem mais espaço, então você vai ter mais lazer. Então, assim, isso foi uma solução, né, que a gente trouxe junto com a discussão junto com o projetista, que viabilizou, foi feita dessa forma. E não justifica fazer do jeito que sempre é feito só porque alguém falou que é mais barato. Sim. Exato, não, até o que eu conversei lá com o Daniel no webinar, com relação à estrutura, é que muitas vezes a estrutura é analisada com base nas taxas de consumo. Cara, isso aí todo mundo pede, taxa de consumo é quanto vai gastar de aço por metro cúbico, concreto, espessura média, né, que a gente fala. E é isso, algo que tiver a menor taxa é o mais barato. Não é? Acho que é isso, né, João? Então, nem sempre a mais barata é a mais produtiva. Se não é produtiva, talvez ela nem seja a mais barata. Porque não é só do insumo, do custo ali de aço e concreto que eu levanto meu custo. É quanto que eu vou ganhar de produtividade, quanto tempo eu reduzo minha obra, qual vai ser o impacto disso nas outras disciplinas, em instalações, no produto. Às vezes eu tenho uma solução lá que melhora o produto. Então, não necessariamente está ligado a custo, mas está ligado a preço.
Então, acho que tudo isso tá ligado. Esse caso que eu contei lá da proteção, é isso aí. A gente, normalmente, esses empreendimentos de alvenaria estrutural, Minha Casa Minha Vida, eles estão ficando cada vez mais altos, mais complexos. E aí, muitas vezes, tem um embasamento lá embaixo. Então, a gente tem uma transição muito pesada. Porque imagina uma torre de 20 e poucos andares ali, caindo todas essas paredes lá. Essas vigas, essa transição ficam muito altas. E para você produzir aquilo lá, uma dor de cabeça absurda. Para a obra fazer demora, dá muito trabalho. E a gente, em alguns casos, a gente está fazendo essa transição com uma laje protendida, plana. A espessura média ela fica mais alta, só que a produtividade que você ganha é gigantesca. Então, acho que é esse ponto que a gente quis explorar lá, né? Nem sempre é a mais barata ali, é mais produtiva, né? E às vezes você precisa de uma solução que para o projeto faz mais sentido do ponto de vista do produto, né? Então, às vezes um vão grande num projeto corporativo ou um lobby com o pé direito mais alto, enfim. A gente também teve uma situação, chamaram a gente para projetar uma escola, a Carandá, está lá executada, assim, e escola é aquela coisa, né? Você precisa de uma obra muito rápida, né? Então, optou-se por fazer o pré-fabricado de concreto. Acho que pelo tempo e pelo porte não justificou a estrutura metálica, né? Sim. E o contexto era que a escola ela tinha todas as etapas de ensino, mas ficava espalhada, né? Cada uma num lote, uma edificação, e eles resolveram colocar tudo isso no mesmo terreno. Então, o resultado disso é a verticalização. Então, assim, são crianças que vão estudar numa edificação. A gente começou a repensar, né, esse conceito de edificação com pavimentos, lajes e tal. A gente quis trazer, tentar quebrar a ideia do paredão, né, de você olhar na fachada e ser um paredão. Então a gente ali tentou trazer uma solução de escalonamentos, né? A gente trouxe escalonamento, só que isso foi um desafio muito grande para a estrutura, né? Porque pré-fabricado, a gente criou umas inclinações, eram vãos muito grandes, porque tem alguns espaços que precisam de não ter estrutura, né? Tipo quadras, bibliotecas, etc. Então, assim, essa setorização do programa foi um desafio, mas essa solução que a arquitetura trouxe para que o espaço fosse mais adequado para as crianças que fossem estudar ali, a engenharia abraçou, a gente fez. O projeto acabou até recebendo um prêmio de pré-fabricados da ABSIC, né? Legal. A intenção não foi essa, obviamente, mas assim, foi reconhecido, né, como um esforço e todo mundo compreendeu o conceito, né? Hoje você visita a escola, a sensação que você tem de conseguir enxergar o pavimento de baixo e não aquele paredão, né, de uma criança que está numa certa idade, olhar para cima e falar, ó, daqui a pouco eu vou estar ali, sabe? Então, é isso que a gente tenta trazer, né, para todos os nossos projetos, essa responsabilidade cultural de entregar mais do que se espera, né? A responsabilidade que a gente tem de construir a paisagem urbana, né, porque acho que a cidade é construída de projetos, de edificações que compõem a paisagem. A responsabilidade nossa é enorme nisso. Não, cara, muito legal pensar assim, porque concordo, é isso aí. O projeto de vocês vai estar lá para sempre. Então é pensar também nisso, né? Não, no usuário, né? No usuário, final, na não só no cliente, no custo, né? Tem que ter o usuário. Com certeza. Que é fundamental. Que é quem vai estar ali no dia a dia, que vai usar para sempre. Então... Eu acho que os arquitetos, estudantes de arquitetura ficam até mais inspirados agora, depois dessa frase. Não, mas isso é uma coisa que eu, antes de fazer engenharia, eu pensava em fazer arquitetura justamente por isso. Porque eu acho muito interessante que vocês não pensam só no, eu preciso entregar um projeto e é uma casa e tem tantas pessoas, então eu preciso ter tantos quartos e pronto, aí eu faço do jeito que der e pronto. Vocês pensam em muita coisa, então esse exemplo que você deu aí de, a criança vai estar ali embaixo, quando ela olhar pra cima ela vai falar, daqui a pouco eu vou estar ali. Isso eu acho sensacional. Vocês pensam muito mais do que só no produto, né? Não é resolver o programa, basicamente, né? Assim, vai além disso, né? Acho que... Muito legal. Muito legal. E aí, Zá, a gente não falou de terrenos, né? A gente não falou de terrenos, Quer perguntar? Ou... Não, pode ser. Acho que a arquitetura é o primeiro player a entrar, né? Então, vocês atendem as incorporadoras ali com um estudo de viabilidade, que vocês chamam, né? Que vocês auxiliam na compra do terreno. Na compra do terreno. Isso. Que tem a ver com isso que a gente estava falando até, né? De já ter esse pensamento no início... E mais pra gente tentar entender como que acontece, o que vocês têm que pensar desde o início para essa viabilização. A Carla falou que hoje a gente atua muito no auxílio, né, aos clientes na aquisição dos terrenos. Né? Eu acho que
no design existem 2 momentos, né? Então, a viabilidade, inclusive é um núcleo que tem lá o Alexandre Daoud, que hoje ele é responsável por esse núcleo, tem a equipe lá. Então, esses projetos que ainda os clientes não compraram os terrenos ainda, a gente está auxiliando, eles são atendidos nesse núcleo, né? Então, onde acontecem os estudos de viabilidade. Então, assim, vários aspectos são analisados, né? Não só a questão da legislação, o atendimento à legislação, o programa, né, que o cliente, o briefing do produto, né? Então, acho que existem aspectos que a gente analisa do contexto urbano, por exemplo, né? O terreno, a gente precisa olhar para dentro e para fora, né? Como eu falei, a gente ali constrói a paisagem urbana, né? Como é que é a mobilidade, né? Os acessos, né? A pessoa que vem de carro, que vem a pé, essas informações que a gente vai levantando nessa fase analítica, né? Acabam trazendo dados para a gente ir tomando as melhores decisões de projeto. E a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? Aliando com o briefing que o cliente passou para a gente, as necessidades, restrições legais, né? E a gente vai trazendo aí a melhor solução, já pensando também lá na execução, pensando em todas essas questões. Então, assim, um quebra-cabeça 3D, né, vamos dizer assim, que leva em consideração muitos aspectos. Né, a topografia do terreno, se tem água, se não tem. A gente hoje, a gente levanta a morfologia do entorno, né, ou seja, as edificações vizinhas, quanto que elas têm de altura, justamente para ver onde é melhor orientar uma unidade, para que aquela unidade tenha uma visual, então que ela receba mais iluminação, mais ventilação. Tudo isso já entra no estudo de... A gente, assim, normalmente a gente acaba fazendo isso num segundo momento, depois que o cliente falou, vou comprar, vamos seguir com o projeto, mas dependendo do caso, a gente faz. E aí vem todas aquelas análises que eu comentei, para a gente ir construindo o conceito do projeto. Então, assim, a gente olha muita coisa, levanta muita informação para tomar as melhores decisões de projeto. Porque vocês precisam ali no estudo de viabilidade, é uma etapa que a gente não entrou ainda, às vezes não entrou. Vocês precisam de um retorno rápido para o incorporador, de uma análise rápida, mas que tem muitas variáveis, você leva em consideração, você citou várias aí, e ela precisa ter um bom nível de precisão, porque ele vai tomar uma decisão de comprar aquele terreno ou não com base naquela análise. Exato. Ele faz o estudo de VGV, né, qual que é o meu volume geral de vendas, então o que eu vou construir aqui, quantos apartamentos, unidades eu vou conseguir fazer, qual vai ser a altura desse prédio. E ele vai lá e fala, beleza, a conta está fechando, ele vai e compra. E aí esse estudo de viabilidade que vocês fizeram lá, então ele tem que realmente ser alguma coisa... Funcionar. Funcionar. A gente nunca faz um estudo de viabilidade só com números, a gente sempre faz um desenho prévio, ou simula mesmo que às vezes a unidade não seja exatamente a que vai ser. A gente às vezes pega alguns modelos que a gente tem padrão já, né? Só para a gente poder implantar aquela torre. Isso é feito e também uma análise de garagem, porque senão também depois se não cabe a garagem. A gente não trabalha com índices, né? A gente não trabalha com índices, a gente faz sempre um desenho. Então, quando entra no estudo preliminar, já tem, mas é bem esquemático, não é que a gente fica pondo mil coisas, mas assim, a gente faz... Porque muitas vezes a configuração do terreno muda, né? Às vezes adicionou um lote, tirou um lote, né? Então assim, a gente tem que, não dá para analisar tudo, mas depois que o cliente fala, não, o terreno é esse, a gente começa a fazer todas as análises, né? Legal. Bom. Mas com desenho, a gente não faz por índice, porque depois, para mitigar o risco do cliente na hora da compra, né? E a gente faz uma pesquisa, inclusive, de lançamentos, por exemplo, né? Então, nessa região, claro, o cliente já traz um briefing de produto, mas a gente auxilia o cliente também. Mas analisa isso também. Né? Legal. Faz uma sugestão, olha, né, tem lançamento com base no que a gente já está trabalhando também, né? E até na composição, assim, às vezes o que vai ficar mais eficiente, né? Olha, se você mudar um pouco esse produto, o seu estudo vai ficar um pouco mais eficiente. Então a gente tem essa troca com o cliente nessa etapa, né? Ou às vezes tem um lote que é fundamental para fechar a conta melhor. A gente fala assim, a gente sugere, olha, esse lote aqui, se você comprar, vai ajudar muito a garagem. Então isso também a gente dá uma cutucada, né? Para o cliente sentir isso também, né? Isso que é importante. E aí a gente está falando de uma outra conscientização aí, que é a visão do negócio também. Exato, A gente falou de várias aqui, né? Mas essa é você também ter a visão do negócio, para, poxa, pegar isso aqui, você vai aumentar... Terreno, isso a gente faz também, faz várias configurações de terreno. Se tiver esse
esquina melhora muito a implantação ou não. Então, isso também ajuda, esse diálogo ajuda muito o cliente também a tomar decisão, né? Legal. Caraca, muito bom. Muito bom, acho que muita gente acho que não sabe da existência desse estudo de viabilidade, como é que funciona isso aí. A quantidade de coisas que tem nele, né? A gente estava com o pessoal da Cirela aqui, acho que foi o último podcast que a gente gravou, né? E aí o pessoal explicou a diferença entre construtora e incorporadora, que muitas vezes não tá claro na cabeça das pessoas, né? Então, esse trabalho também de estudo de viabilidade, acho que muita gente nem imagina como é que isso acontece. E é muito complexo. Parece simples, mas é muito complexo. É muito complexo, importantíssimo. Importantíssimo. Muito bom, acho que foi um excelente conteúdo aqui. Bastante Muita experiência compartilhada para vocês, acho que eu adorei os cases, vocês deram vários exemplos de como foi na KV, explicaram o processo, cara, muito legal. Então, de parabéns. Não é à toa que vocês são uma das maiores do Brasil hoje e estão representativas do nosso mercado. E quais são os próximos passos agora, Isa? Burning questions? Vamos lá? Vamos a elas? Então, a gente termina todo o podcast da mesma forma, que é fazendo umas burning questions, é isso que a gente chama. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês e vocês me respondem a primeira que vier na cabeça. Então, por exemplo, eu vou falar uma cor, você responde uma cor. Então, vamos lá. Um livro. Quem quer começar aí? Tempinho pra pensar? Nossa, difícil. Não precisa ser de arquitetura, pode ser de que vocês que vocês gostarem. Ultimamente eu tenho lendo livros de planejamento. Legal! A gente acabou assumindo uma posição. É interessante falar, né? Que eu acho que o arquiteto ele não está muito preparado, na faculdade pelo menos, ele não está preparado a dirigir um engenheiro também não. Ninguém, né? Mas engenheiro tem um pouco mais de noção de administração do que o arquiteto. Então, assim, a gente acaba tendo que se especializar um pouco nisso, né? Gestão de equipe, gestão de projetos e tal. Então, enfim, método ágil. Eu, por exemplo, quando ingressei na KV, né? Como eu disse, eu tinha o meu próprio escritório. Então, eu fui atrás de fazer muitos cursos no Sebrae, ler muitos livros, né? Scrum, essas coisas. Então, assim, eu tentei trazer um pouco isso, né, desse conhecimento para a KV, então, alguns softwares, né, também, o próprio Lumion, eu sugeri que o Daniel utilizasse. Depois teve o Asana, o Togos, ou seja, são ferramentas que a gente acaba usando. Vocês usam o Asana lá? Sim, a gente usa a gente também. O planejamento dos projetos da equipe e tal. Então, assim, hoje, não vou lembrar exatamente o nome do livro, mas eu tenho lido mais livros de planejamento. Legal. E tudo mais. E na época da escola eu li o Manual Multi, que eu acho que nem existe mais. Mas eu li, né? Porque a gente tinha que entrar ali dentro do espírito do pré-fabricado. Eu acho que essa investigação, né, tem que ser feita. Acho que repertório é uma coisa que o arquiteto tem que ter. Né? Referências, conhecimento, justamente para poder tomar as melhores decisões ali de projeto. Legal. Nas minhas horas vagas eu gosto muito de ler, assim, leituras de romance, Nicholas Spark. Eu adoro também. Então esses são os meus livros de cabeceira. Gosto também. A Isa lê bastante também, né? Descanso, sabe? Assim, eu gosto bastante de ler. Né? Descansar a mente. Ler rapidinho. É gostoso, eu gosto. É bom. Um hobby. Eu gosto de andar de moto. Moto? Olha só. Coincidentemente eu também. Também? Viajar de moto, curto muito. A gente passeia bastante, faz bate-volta no interior. Que legal. Que E gostoso. meu marido, a gente gosta bastante. Legal. Cada um na sua moto, assim? Não, a gente vai na mesma. Vai na mesma. Mas eu sou motoqueira também, de Não deixou de ser hobby, eu uso no dia a dia mesmo. Também. Pô, legal. Mesmo hobby, então. Eu acho que uma coisa, falando de hobby, assim, eu acho que uma coisa interessante na pandemia, né, as pessoas elas, né, tiveram que pensar em alguma outra coisa para fazer, porque ficaram em casa e tal, não sei o que. Então acho que daí surgiu um pouco essa, no meu caso, né? Você começou na pandemia? Foi por aí. O meu foi antes. Interessante. O seu foi antes. Um filme. Um filme que vocês gostam aí. Nossa, difícil agora. Tem muito, né? Pode ser um filme, pode ser uma série. O último que vocês viram e gostaram. Gostei muito da série Manifest, eu assisti, gostei bastante. Nossa, do avião, é muito boa. Eu gostei. Eu gosto bastante dessa também. Já assistiu essa não. É legal, só eles entram no avião e voltam 5 anos depois. Eu entro no Netflix pra ver as capas, daí eu saio. Só pra ver se tem alguma coisa nova. Eu assisti a última que eu assisti foi Outlander, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. E também o Snowpiercer, né, que é o Expresso da Manhã. Legal. Sim, bem legal, interessante legal. também. Foram as mais recentes, né? Eu gosto muito de série, então, mas mais essas de época, tipo Vikings.
etc. E alguns de arquitetura, mas é muito chato, né? Arquiteto só fala de arquitetura e tal. Então. Achei que você ia falar, não, eu assisti um treinamento aqui de planejamento, processos. Muito bom. E por último, uma palavra final que vocês tenham para o público. Então pode ser alguma coisa motivacional, pode ser uma dica de arquitetura, pode ser falando que tem vaga na caveira, não sei, o que vocês quiserem. Eu acho, assim, eu acho que as pessoas têm que fazer, trabalhar com o que elas gostam. Acho que para se sentir realizado, você tem que fazer com o que você gosta, de fato, né? Eu acho que é minha dica aí, façam o que vocês gostam, mesmo que não dê dinheiro, mas sejam apaixonados pelo seu trabalho, porque a gente fica tanto tempo no escritório que a gente precisa de fato gostar do dia a dia da gente, ser produtivo, ser divertido. Eu me divirto na caveira, por mais que a gente tenha os estresses, as coisas, mas eu acho que a gente ri muito, brinca, acho que isso que a gente leva, né? Então é o clima que você trabalha que acho que você tem que... Legal. É isso que eu acho. Assim. Ótima mensagem. Muito boa. Ótima mensagem, porque no fim das contas, né? A gente passa a gente fica mais da vida com eles, ali, né? Passa a vida trabalhando né? e isso é o que vai te entregar satisfação, felicidade, não é só o financeiro. E sabe, se você fizer o que você gosta, que você é apaixonado, como você falou, cara, eu acho que no final vai dar dinheiro também, cara, porque você vai fazer bem feito aquele negócio e vai também, entendeu? Vai também. A gente ganha dinheiro também. Exatamente. Boa. Eu costumo falar assim de prioridades, dedicação e paciência, né? Porque eu acho que hoje em dia essa coisa do imediatismo, né? As pessoas elas não conseguem esperar as coisas acontecerem, né? Mas também nada acontece por acaso. Então acho que a gente tem que saber o que a gente tem que fazer, né? O sonho que a gente quer conquistar, buscar, ou no que você quer se desenvolver. Tem que se dedicar àquilo e tem que ter paciência, porque nem sempre as coisas acontecem por conta da sua dedicação. Precisa esperar o momento certo, né? As oportunidades e tal, e ficar atento. Acho que a gente tem que estar sempre antenado e tentar ser um pouco político, né? Saber com quem se relacionar e tudo mais. Então, acho que... E buscar conhecimento, né? Que é com certeza. Básico, né? É isso aí. Então, tudo tem hora certa para acontecer. Exato. O importante é saber onde quer chegar também, né? Acho que isso é... Exato. Nem sempre... Às vezes, a vida vai te mostrar um caminho diferente ali. Você vai pegar uma curva ali, vai pivotar um pouquinho. Mas você saber hoje a intenção que você tem para os próximos anos é importantíssimo. Sim. E aí, como diria Bernardinho, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, eu acho que é o que você falou, é buscar o conhecimento, relacionamento para chegar lá. E independente do ritmo, mas é fazer isso que uma hora ou outra você vai chegar. Né? Porque o tempo não volta, né? Se você se dedica na coisa errada, você perdeu. Já é. Exatamente. Muito bom. Muito legal esse podcast. Muito bom, eu te queria agradecer novamente aí. A gente prazer também estar agradece. aqui. Prazer realmente foi nosso, espero que tenham gostado. Gostamos muito. É um privilégio receber vocês aqui, que vocês tenham muito mais sucesso, que a KV continue nessa trajetória de crescimento e conquistas, perpetuamente, como vocês falaram, e de preferência com muitos projetos com a RM+. Sem dúvida. Com muitas parcerias. Isso aí. Certo, Isa? É isso, gente. Muito obrigada mesmo. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui. Fazia tempo que a gente queria receber vocês aqui. E pra terminar, a gente tem um presente, né? Vamos entregar? Que é. Todo mundo que vem no podcast, a gente entrega. Vinho, Tem o vinho também. A gente entrega esse troféu aqui. Legal. Que é o de Top Voices e também tem um presentinho aqui muito dentro. Legal, gente. Agora vocês conseguem colocar nas reuniões. É verdade. Colocar no lado, fundo né? aqui. Muito legal. Parabéns aí também pelo podcast. Obrigada. Uma ideia boa, legal, cara. Muito legal. É uma ideia boa, dá pra implementar na cabeça também. KVCast, a gente KVCast. a sugestão do RM Lab. A gente troca. A gente troca, né? O KVCast. Muito legal. Então, gente, obrigado também a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Vejo vocês então no próximo RMcast ou no KVCast, quem sabe. Exato. Exatamente. Tchau, gente. Valeu, Até o pessoal. próximo. Obrigado.